E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo no canal, dessa vez para falar de Vitória Sport. O Leão Baiano voltou a vencer, hein? Jogo importante pela Copa do Nordeste, mas antes da gente analisar essa partida, convido você a deixar o seu comentário, a se inscrever aqui no canal, compartilhar também esse vídeo com o seu amigo tricolor, com o seu amigo rubro-negro, afinal aqui a gente fala de tudo, mas sempre com um olhar especial para o futebol baiano. Aproveita também, deixa a sua curtida no vídeo, interage por aí. Valeu? Mas vamos falar desse jogo que foi muito importante, um clássico regional, Vitória Sport se enfrentando no Barradão. A expectativa era de um jogo bom, né? De um jogo interessante, com as duas equipes trocando bastante, ataque para todo lado, aquela partida dura, nível de Série A. Afinal, são duas equipes da primeira divisão, mas não foi isso que a gente viu, né? Principalmente no primeiro tempo. Um jogo que deixou muito a desejar para quem estava esperando por um espetáculo, por um entretenimento em algum ponto, porque só veio algum nível de entretenimento pela emoção do placar curto, né, pela vantagem curta nos minutos finais, porque tecnicamente falando as duas equipes deixaram bastante a desejar, os dois times com desfalques, né, no caso do Thiago Carpini por decisão, pensando na final do Campeonato Baiano, ele que tinha dito, inclusive, que não estava pensando em poupar jogadores contra o Sport, mas poupou uma renca, né, de jogadores. Foi apenas com 3 titulares para a partida, o Lucas Alter na defesa, o Mosquito e o Janderson no ataque. De resto, todos os jogadores tidos como reservas, até o goleiro Gabriel teve uma chance nessa partida. Do lado do Sport não teve o Gonçalo Paciência no ataque, também não teve o Sérgio Oliveira como titular, ele até entra na reta final da partida. O atacante Pablo, que é o reserva do ataque, também não estava à disposição. Então algumas baixas importantes também para o Pepa do lado do rubro-negro pernambucano. Mas falando um pouquinho mais sobre a partida, a gente viu um começo de jogo extremamente insosso, chato, sonolento. Jogo 9h30 da noite, que já não é fácil para o torcedor, 10 mil pessoas no Barradão, e tenho certeza que todas essas 10 mil pessoas ficaram entediadas, porque foi um jogo de uma morosidade absurda. As duas equipes criaram praticamente nada nesses primeiros 30 minutos, na primeira meia hora de jogo. O jogo era até equilibrado, né, porque as duas equipes dividiam a posse da bola, e o Sport até tentava ser um pouco mais agudo. Teve 2 chances ali com o Domingues. Na primeira ele domina muito bem um lançamento que vem ali da linha de defesa, ele domina muito bem, mas o Gabriel abafa a jogada muito bem também, consegue evitar o que seria uma finalização de perigo. Tem um outro lance que ele sai driblando a zaga do Vitória inteira, puxa para a canhota e bate na lua. Depois uma outra oportunidade que ele recebe a bola do Carlos Alberto, se não me engano, mas chuta muito mal, sem perigo nenhum para o gol do Gabriel. Então, poucas oportunidades aí que a gente pode contar do Sport no primeiro tempo. Do lado do Vitória, não tinha tido praticamente nenhuma oportunidade até os 40 minutos do primeiro tempo, mais ou menos, quando o Lucas Alter cabeceia uma bola depois de um escanteio. A bola nem passa perto do gol, mas foi uma finalização, pelo menos isso. E aí, pouco depois, o Janderson arrisca da entrada da área, ali da meia-lua mais ou menos, bate no meio do gol. Uma bola fraca, uma bola completamente defensável, mas o nível de desânimo do torcedor era tão grande que a própria torcida do Vitória comemorou, vibrou pela finalização certa. Porque se a gente for parar para puxar, o Vitória não dava uma finalização certa desde a partida contra o Náutico, no Barradão, na eliminação da Copa do Brasil, com o próprio Janderson no finalzinho do jogo, na única grande defesa que o Muriel fez naquela partida. Então, desde então, passou o Bavi sem acertar um chute no gol e agora finalmente tinha voltado a proporcionar isso para o torcedor, que muito ironicamente fez a festa no Barradão ali comemorando algum chute certo do Vitória. E pouco depois, por ironia do destino dessa vez, o Janderson teve uma segunda chance, né? A bola vem na grande área, fica aquele bate-rebate ali, da bola sobra, não sobra, acabou caindo limpa na frente do Janderson e ele aí não desperdiçou, né? Deu uma patada para onde o nariz estava apontando e conseguiu abrir o placar para o Vitória. Realmente uma bola indefensável para o goleiro do Sport. 1-0 no placar para o Leão, logo no finalzinho do primeiro tempo, aos 46. Depois ele é substituído no intervalo, dá lugar para o Fabri, que entra em campo e ele provoca, né? Ele dá uma temperada no jogo, porque é um jogador muito ágil, é um jogador que não desiste de jogadas e um jogador até certo ponto criativo. Então a gente viu o Fabri entrar na partida, já ter uma oportunidade logo de cara, o Vitória no caso, né, a partir de uma jogada que ele participa, a bola é cruzada na área, ele cabeceia de volta para a confusão, né, ela sobra ali, tem um cabeceio que para em cima do goleiro e na bola que sobra da jogada, né,
o PP tem a oportunidade de finalizar na cara do gol, mas fura essa oportunidade. Logo depois o Vitória tem um contra-ataque também com o Fabri, que arranca muito bem, 3 contra 2, deixa a bola na medida para o Carlinhos. Talvez ela tenha ficado um pouco curta demais e ele não consegue achar um tempo certo da finalização. Fica esperando, e aí nessa de esperar, o zagueiro do Sport chega abafando e consegue travar a jogada, ele desperdiça uma grande oportunidade. Mas foi basicamente isso que o Vitória produziu no segundo tempo, porque depois de uns 20 minutos, o Vitória, que tinha entrado bem na partida, mordendo, pressionando, criando algumas jogadas de perigo, praticamente desistiu de jogar. E parece ter sido de fato uma escolha, porque 1-0 era fundamental para o Vitória em diversos aspectos de resultado, de tabela e principalmente anímicos. É um time que vinha de 2 derrotas consecutivas e precisava respirar na briga pelo título do Campeonato Baiano. E esses 3 pontos seriam fundamentais para recuperar a moral, recuperar a confiança de um grupo que vinha um tanto quanto abatido por essas 2 derrotas pesadas. Uma eliminação na Copa do Brasil para um time de Série C, por mais que Carpini não queira avaliar o adversário pela competição que ele disputa, pela divisão que ele disputa, mas é fato, o Náutico é uma equipe de Série C hoje, eliminou o Vitória, que é um clube da elite do futebol nacional, o que normalmente não deveria acontecer, falando da expectativa que a gente tinha dentro da partida. Depois, final de Campeonato Baiano, na casa do adversário, Vitória pouquíssimo produtivo, sofre 2-0, quase um 3-0, mas Lucas Arcanjo manteve o Vitória vivo na partida, defendendo a cobrança de pênalti do Lúcio. Então, são 2 jogos que, além do resultado péssimo, com consequências muito ruins, também mostraram uma Vitória de baixa qualidade, de baixa produtividade. E isso ligou um sinal amarelo, ligou uma preocupação no torcedor de não entender como é que a equipe passa 22 jogos invicta e do nada essa chave desliga e o time tem 2 partidas muito ruins em momentos muito importantes da temporada. Então essa vitória contra o Sport era muito necessária para recuperar essa confiança do elenco e também do torcedor para com o time. E até por isso, né, o Thiago Carpini e o próprio time, sinto que travaram um pouco mais o jogo, tentaram administrar mais esse resultado. Para além do fator psicológico, desse fator anímico do jogo que envolvia esse resultado positivo, também tem a questão da tabela. O Vitória, com os 3 pontos, assumiria a liderança da Copa do Nordeste, do Grupo A da Copa do Nordeste, e também garantiria a vaga no mata-mata do Regional. Além disso, com a derrota do Fortaleza para o Souza, esses 3 pontos valiam para o Vitória também já a confirmação do primeiro ou do segundo lugar, que lhe garante o mando de campo nas quartas de final da Copa do Nordeste. Então eram muitos benefícios, não só do campo psicológico, subjetivo, anímico, mas também dessa questão concreta de pontuação, de classificação, e tudo isso era muito importante para o Vitória. Era um grande pacote que o Vitória precisava, não podia deixar passar, não podia perder essa oportunidade às vésperas de uma final tão importante como a final do Campeonato Baiano. Então o Vitória tentou ao máximo segurar esse resultado, e o Sport fez muito pouco para ameaçar essa vitória rubro-negra, no caso do rubro-negro baiano, né? O Sport teve uma chance com o Cariús de cabeça, a bola desvia, mas fica tranquila para o Gabriel, e no finalzinho, já aos 42 do segundo tempo, aí sim o Barleta aparece ali pela ponta da grande área, corta para dentro, bate de canhota na trave, o Barradão inteiro travou a respiração por um segundo, porque todo mundo viu o gol, eu mesmo vi o gol, achei que ia sair o empate, meu palpite era 1-1 inclusive, mas não saiu o gol, o placar não foi mais alterado e o Vitória conseguiu esse resultado fundamental por todos esses fatores que eu acabei de citar. Queria individualizar um pouco a análise de alguns jogadores, alguns que tiveram oportunidades também nessa partida, né? Porque acho muito difícil a gente falar de uma análise tática geral do time, porque é um time que dificilmente joga junto, né? São algumas poucas peças do time titular, com muitas peças do time reserva, alguns jogadores retornando depois de um longo tempo parado, como é o caso do Claudinho. Então é difícil fazer uma análise desse todo, porque é natural que esse time não tenha o entrosamento ideal, né? Por estarem atuando pouco juntos e também por toda a tensão que envolvia o momento, né? Então é natural que o jogo não flua da melhor forma possível. Mas individualizando um pouco, acho que é muito importante o retorno do Claudinho para ser uma alternativa para o Cáceres, que nos últimos jogos tem deixado a desejar, tem incomodado um pouco o torcedor. Então acho que o Claudinho aparece como uma alternativa. Para muitos deveria ser o titular da lateral direita, mas parece que o Carpini não enxerga da mesma forma. Então
vai ter que provar dentro de campo que merece essa oportunidade, mas o Claudinho voltando é uma opção, é pelo menos um respiro pro Cáceres nessa maratona de jogos que os times brasileiros estão enfrentando nesse início de temporada. Quanto às oportunidades para os jogadores que não vinham atuando, eu vou destacar 3 deles. O Gabriel, goleiro, que em muitos momentos foi até questionado se ele permaneceria ou não, porque nem constou na lista de relacionados de algumas partidas, mas o Gabriel fez uma partida ok, não diria que foi uma grande partida, acho que ele teve uma intervenção importantíssima no primeiro tempo, no lance do Domingues, quando ele domina e ia entrar na cara do gol dentro da grande área, mas o Gabriel sai muito bem, abafa essa jogada muito bem, mas em alguns momentos ele parece ainda um pouquinho fora do ritmo de jogo, pouca coisa, mas que para um goleiro às vezes acaba ficando evidente, né? Porque é uma bola que na hora de encaixar ele deixa a bola cair e mantém ela viva ali por mais 1, 2 segundos no meio de um bololô que poderia gerar algum problema para o Vitória, mas não colocou em risco a vitória rubro-negra nessa noite de quarta-feira. Então o Gabriel teve uma atuação ok e acho que essa questão da falta de ritmo de jogo é realmente por não estar atuando tanto assim. É um goleiro que vem de uma temporada em que ele foi titular durante quase todos os jogos e é natural que ele sinta um pouco a falta dessas partidas. O Zé Marcos também é um jogador que quando chegou no Vitória me chamava atenção, eu achei que poderia encaixar muito bem nesse time e começou o ano com algumas oportunidades, mas também teve falhas e acabou perdendo um pouco de espaço. Senti ele um pouco instável dentro da partida, em alguns momentos ele tinha ótimas intervenções, o Sport tentou explorar muito ali a direita do ataque no primeiro tempo e muitas vezes caindo em cima dele também, e ele teve boas intervenções em alguns momentos, em outros nem tanto, então um jogador que teve uma noite irregular na minha opinião, acho difícil avaliar para além de uma nota 6, e o PP recém-contratado, ganhou oportunidade no meio campo pela ausência do Baralhas que estava suspenso e na minha opinião fez um bom jogo. Apareceu bastante para tentar criar alguma coisa nesse pouquíssimo frutífero meio campo do Vitória nessa noite, mas ele tentou criar alguma coisa, foi muito caçado, acho que isso mostra também o quanto o jogo passou por ele, porque ele sofreu muitas faltas, foram realmente muitas faltas em cima do PP, principalmente no primeiro tempo, mas ele tentou criar, teve algumas boas jogadas, alguns bons lançamentos também, acho que é um jogador que tem uma qualidade técnica importante para adicionar nesse elenco. O técnico Thiago Carpini, inclusive, tentou uma coisa interessante que eu sempre olho com um pouco mais de cuidado quando é colocado em prática, que é o Carlinhos ao lado do Janderson. No primeiro tempo a gente viu muito o Janderson caindo quase que como um ala para tentar fazer essa proteção ali, principalmente na esquerda do ataque do Vitória, né? Enquanto que o Carlinhos ficou mais preso na frente. E eu acho que a forma como os dois atuaram hoje valorizou mais o Janderson do que o Carlinhos. Porque mesmo o Janderson fora de posição, ele mostrou que ele é um jogador que luta, ele é um jogador que se dedica, ele muito dificilmente larga a mão do jogo. A gente sabe que não é o primor técnico que o torcedor espera para o centroavante titular do Vitória, mas é um jogador que se dedica, é um jogador que entrega tudo de si dentro de campo, teve algumas participações importantes defensivamente falando, inclusive nessas subidas pela direita do Sport, ele participou de algumas jogadas interceptando, cercando os adversários, teve proatividade nesse sentido, não ficou ali só fingindo que estava marcando, e foi lutador inclusive na hora de fazer o gol. Na hora de fazer o gol, a bola sobrando ali no meio da área, ele estava no lugar certo, na hora certa, atento a toda aquela confusão, e teve o faro de artilheiro de marcar um gol importantíssimo para o Vitória. Então acho que o Janderson sai dessa noite como o destaque de uma noite pobre das duas equipes, mas um jogador que, na minha opinião, mostrou algum sangue, né? Mostrou algum interesse dentro da partida e fez o único gol do jogo, então é difícil destacar outro jogador que não ele. Mas na contramão disso, o Carlinhos acho que teve uma noite muito ruim. Carlinhos era o principal nome do ataque para hoje, né? Junto ali com o Mosquito, que é o titular, mas ele era o cabeça desse ataque. Acabou tendo poucas oportunidades, aparecendo pouco na partida, na grande chance que teve no passe do Fabri, desperdiçou também, desperdiçou por falta de qualidade mesmo, de perceber o momento da jogada, não foi que o goleiro fez uma defesa, ou que a bola passou perto, não, ele se atrapalhou com a bola, e acho que isso talvez seja ainda pior, né, do que você errar o chute ou coisa parecida. Então acho que o Carlinhos foi mal nessa noite, acho que ele pode ser útil durante a temporada, mas também não é aquilo que o torcedor espera para um centroavante. Falando dos que entraram no segundo tempo, o Fabri está começando a dividir opiniões e incomodar o torcedor do Vitória, na minha percepção. No Bavi ele perde aquela jogada absurda em que ele poderia dar o passe para o Janderson e muito provavelmente empatar a partida, quando ainda estava 1 a 0 para o Bahia, logo no comecinho.
E hoje, de novo, teve jogada dele de sair arrancando, passando por todo mundo. Hoje ele tentou ser um pouco mais assistente do que finalizador. Então ele deu o passe para o Carlinhos. Teve uma outra jogada que ele também tenta esse passe para trás, mas quando ele dá o passe ele desliga da jogada, ele fica em impedimento ainda por um tempo, não participa de novo para ser a opção para o passe. Então é um jogador que às vezes parece que não consegue entrar na dinâmica mental da partida, no sentido de que o jogo pede uma jogada um pouco mais criativa, um passe mais inteligente, uma tomada de decisão mais rápida, mais bem feita, e ele não consegue chegar nisso. Ele está muito pela velocidade, pela entrega física, pela disposição, porque isso ele tem de sobra. Mas às vezes naquela hora de ter um estalo diferente, ele não consegue, ele não está chegando nisso ainda. Não sei se é falta de entrosamento, se é uma característica do próprio jogador, mas ele tem muito a agregar fisicamente, em disposição, em voluntariedade também, mas está pecando nesse aspecto. Acho que é uma coisa que, se ele conseguir melhorar, ele pode ser titular cravado e indispensável desse time do Vitória. E para fechar essa análise individual, o Lucas Braga, mais uma vez, invisível em campo. Impressionante como eu esqueci que ele estava jogando. Ele entrou ali no começo do segundo tempo e depois de 10 minutos eu não me lembrei que ele estava mais em campo. Pouquíssimo participativo no ataque. Vale ressaltar, é claro, que naquela altura do jogo o Vitória já estava abdicando da partida. Então, de fato, ele teve poucas oportunidades de se colocar no campo de ataque. Mas mesmo assim, não conseguiu reter muitas bolas, não conseguiu criar muitas jogadas. Achei muito pobre a atuação do Lucas Braga, mais uma vez, infelizmente. E para apontar algumas coisas da fala do Thiago Carpini na coletiva que eu pude acompanhar, eu acho interessante perceber que ele fala que o título de domingo não vai afetar a preparação do time para o Campeonato Brasileiro. Não afeta no sentido de que, se ganhar não está tudo bem, e se perder também não está uma ruína. E eu acho que é um discurso importante, mas que nesse momento delicado, não delicado, né, nesse momento de um pouco mais de contestação que ele vive, parece um pouco uma autodefesa, né? Soa como uma autodefesa. Então é um tipo de discurso, assim como a lembrança dele de que o time estava brigando contra o rebaixamento, de que poderíamos estar hoje numa Série B, que ele tem trazido à tona nas últimas coletivas, para mim mostram uma defesa dele. E mostra uma defesa porque talvez ele esteja se sentindo já um pouco acuado pelos 2 últimos resultados negativos. Não acho que ele corre risco de demissão nesse momento, mas acho que ele já está querendo se defender de acusações que ele sabe que está recebendo, né, pela imprensa, pela torcida, etc. Então, sinto uma postura um pouco defensiva nesse sentido. Ele chega, inclusive, a comentar na coletiva que o Vitória pode passar pela zona de rebaixamento na Série A, o que me surpreendeu de certa forma, porque eu pensei que o objetivo desse ano fosse realmente não passar perto da zona. Claro que o Vitória não tem que se impor um objetivo fora da realidade, de brigar dentro do grupo dos 8 o tempo inteiro, mas pensei que o objetivo era ter uma Série A mais tranquila. E quando ele fala que pode vir a acontecer de passar algumas rodadas na zona de rebaixamento, isso me surpreende um pouco. Porque por mais que seja natural, mesmo para um time que vai terminar, sei lá, na 12ª posição, passar algumas rodadas numa zona de rebaixamento, eu não esperava dele essa admissão. Mas acho importante até para colocar um choque de realidade no torcedor, de que ele está entendendo que o elenco tem limitações e que o torcedor também tem que entender que o campeonato não vai ser um céu de brigadeiro. Então achei um ponto interessante da coletiva dele. E para fechar, quando ele fala do próximo jogo da Copa do Nordeste contra o Motoclube, que ele abdica dessa partida, que ele não tem grandes pretensões com isso, porque já está garantido no primeiro ou no segundo lugar, então vai ter o mando de campo das quartas e ele vai com o que der, palavras dele, para o Maranhão enfrentar o Motoclube. Então um jogo aí que o Vitória vai poupar o máximo possível, pensando nos compromissos de Brasileirão ou de Copa Sul-Americana também, o que eu acho que é uma decisão acertada. Mas é isso, meus amigos, um grande resumo de tudo que foi essa partida, individualizando um pouquinho a análise de alguns atletas e também trazendo os pontos da coletiva do Thiago Carpini. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita, compartilha também com algum amigo rubro-negro que viu esse jogo, que está empolgado pro Bavi, que está desconfiado do time. Manda pro seu amigo tricolor também. A gente fala de tudo por aqui, mas sempre com foco especial na dupla Bavi. Deixa sua curtida, o seu comentário aqui no vídeo, se inscreve também. E é isso, meus amigos, tá bem? Um abraço.